Fala galera, tranquilo? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre avanço da fronteira agrícola brasileira. Vamos chamar agora de segunda parte, né? O que a gente fez? A gente fez na primeira parte falando um pouquinho, né, sobre esse avanço no período colonial e no período imperial, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o avanço, né, a partir do século XX, num processo de forte modernização, de fortes mudanças, né, estruturais no território brasileiro, marcado pelo avanço industrial, do avanço urbano, né, de uma introdução no modo de produção capitalista no campo de uma forma mais intensa. Introdução esta que já vinha sendo iniciada desde o século XIX, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, pelas transformações políticas, econômicas, sociais que o Brasil passava dentro, né, de um contorno de uma relação, né, de forte integração mundial, seguindo, né, a tendência de forte expansão do capitalismo. Lembrem-se, né, que o capitalismo não tem fronteiras. Então, aquela tendência de introdução do modo de produção capitalista no campo ganha muita força no século XX a partir das mudanças estruturais no Brasil, tá bom? Beleza. Então, eu separei aqui, eu fiz uma esquematização, alguns tópicos importantes para a gente analisar. Obviamente, alguns pontos nós já falamos, né? Nós já falamos em umas mais variadas temáticas, né, que nós trabalhamos até aqui sobre a questão da modernização do campo brasileiro, tá bom? Então, primeira situação, quando a gente fala, né, do século XVI, XVII, XVIII, XIX, o que a gente pode perceber? Que o sentido era mais um sentido leste para oeste, litoral para o interior, né, para o sertão. Legal? Então a gente consegue perceber isso. A própria construção do espaço geográfico brasileiro, a construção, né, de elementos novos criados pela necessidade de adequação das novas realidades, obviamente impulsionados por interesses, né, econômicos. Então as próprias atividades econômicas, alguns autores gostam de falar sobre ciclos econômicos, né, como nós estudamos aqui, foram fundamentais para esse processo de interiorização no território brasileiro, tá legal? Agora a gente já está falando de um processo de expansão que vai seguir o sentido principalmente sul-norte. O que a gente pode perceber? Que é um processo de modernização e, consequentemente, né, essa modernização ela é mais próxima, né, no sentido do sul, do sudeste brasileiro, que vai avançando progressivamente e ocupando territórios do centro-oeste, ocupando territórios, né, do norte, e hoje essa presença, né, dessa expansão agropecuária, esse binômio agropecuário já está ali no sul, na floresta amazônica. Então a gente pode perceber que seguiu o sentido sul-norte. Daqui a pouco a gente vai analisar um pouquinho algumas imagens, que isso vai ficar um pouco mais fácil, né, desse seu entendimento, tá bom? Então o que eu quero que você entenda? No primeiro momento, essa diferença, né, que no século XX nós temos um avanço no sentido sul-norte, um sentido geográfico mesmo, né, ocupando essas porções, tá legal? Então vamos discutir aqui alguns aspectos importantes. Primeiro, principais fatores que estimularam esse avanço. Então a gente pode falar sobre a extração de madeira, sobretudo, né, a extração de madeira de lei, então a extração vegetal, e com grande destaque, né, para o avanço da soja e da pecuária extensiva. Obviamente, né, nós também temos a questão do extrativismo mineral, tá bom? Então nós temos a retirada de madeira de lei, ao mesmo tempo nós temos as pastagens avançando sobre essas áreas e nós temos, né, a soja empurrando as pastagens. Então o que nós temos, gente? Muitos pecuaristas, inclusive ao longo do tempo, ao longo das últimas décadas, né, do século passado, substituíram as suas pastagens por lavouras de soja. Rômulo, por que isso? Devido, gente, objetivamente, a lógica do lucro, né? De uma forma muito direta, muito clara, é o lucro. Então, a lucratividade da soja, da monocultura da soja, é muito maior do que da pecuária, certo? Então, a pergunta é, por que nem todos os pecuaristas substituíram suas pastagens por lavouras de soja? Porque, na verdade, o custo, né, o investimento é muito maior. Então, nem todos tiveram esse interesse ou condições para, né, fazer esse processo de modernização. O fato é que a pecuária ganha muito corpo, muito estímulo. Rômulo, como assim muito estímulo, muito corpo? Tanto internamente como externamente, tá? Como assim? Cresce o mercado consumidor no Brasil,
cresce a sociedade de consumo, cresce a vida urbana, aumenta-se, né, a necessidade de você produzir alimentos para a cidade e, obviamente, a população, né, brasileira, de uma forma absoluta, está crescendo, né? Então nós temos crescimento populacional e mudanças significativas na estrutura dessa população, passando por uma lógica urbana, capitalista, de consumismo, né, muito intenso. Ao mesmo tempo, nas últimas décadas, né, cresceu e muito o interesse pela carne brasileira. Em grande parte, uma carne criada em pastos abertos, né, de forma extensiva. E essa carne começou a ganhar uma publicidade que levou, inclusive, né, à utilização de um termo chamado de carne verde, porque é diferente daquela carne confinada, né, do formato intensivo, com muita utilização de hormônios, anabolizantes, né, antibióticos, e com isso a carne brasileira foi ganhando, né, cada vez mais espaço internacional, isso estimulando cada vez mais o avanço das pastagens, né? Obviamente, com o apoio estatal, com a presença de fortes capitais internacionais, grandes empresários e carregando todo o histórico, né, que o Brasil tem de produtor primário, de agroexportador, de produtor e exportador de produtos, né, ligados ao setor primário. Tá certo? Então nós temos vários fatores, né, que estimulam isso. Ao mesmo tempo, né, mudanças em alguns países, grandes produtores, inclusive problemas climáticos, né, levaram o Brasil a progressivamente ocupar posições de destaque na lógica da pecuária extensiva. Então o Brasil hoje é o segundo maior produtor de pecuária de exportação, né, de produção de carne bovina, e ao mesmo tempo ele é o maior exportador de carne bovina. Então o estímulo do mercado internacional mais o estímulo do mercado internacional levaram a esse grande incremento, esse grande avanço, essa grande expansão, né, das pastagens. Tá legal? Obviamente ocupando áreas de vegetação natural. Ao mesmo tempo, a soja ganhando corpo, sobretudo a partir dos anos 70, sendo utilizada muito para a produção de ração animal, ganhando um cenário, né, muito forte, né, ela passa a avançar progressivamente sobre antigas áreas de pastagem. E as pastagens, então, elas avançam sobre as áreas de florestas. Pegando um gancho sobre a atual legislação brasileira e mudanças recentes na flexibilização da legislação ambiental, o que a gente pode perceber? Que é um processo de proibição de você destruir a floresta amazônica para plantar soja, mas não fala nada da lei sobre pastagem. Então as pastagens fazem o papel de destruição a partir dessa flexibilização, ou seja, de você precisar preservar apenas uma pequena parcela da sua propriedade. E depois, progressivamente, a soja avança sobre as pastagens, porque a lei não fala nada sobre soja ocupando pastagem, só fala de soja ocupando floresta. Rômulo, mas essa brecha, né, foi uma... Não vou usar a palavra burrice, né, mas foi assim, algo de desatenção, né, dos legisladores, ou foi algo proposital? Gente, hoje nós temos mais de 50% dos nossos representantes legislativos que são representantes dos grandes pecuaristas, dos grandes agricultores, das grandes empresas extrativistas. Eu já falei isso para vocês várias vezes, que esse grupo é chamado de bancada ruralista. Tá legal? Beleza? Então a gente não pode ser ingênuo a esse ponto. Tá legal? Beleza? Certinho? O avanço, né, do agronegócio, a chegada da Revolução Verde no Brasil a partir dos anos, né, finalzinho dos anos 60, mas principalmente a partir dos anos 70, né, com grande estímulo, a criação da Embrapa em 1972, né, a lógica da calagem, com grande estímulo aí numa produção da Universidade de Viçosa, que permitiu a utilização de solos, né, ácidos do Centro-Oeste. Os solos tropicais são naturalmente ácidos, né, que permitiu a utilização desses solos a partir de um processo de correção química desses solos, um processo de fertilização artificial, a chegada de fortes investimentos, né, criando condições para você produzir sementes adaptadas, irrigação artificial, maquinários modernos chegando no Brasil, né, isso tudo com o estímulo de uma política estatal favorável, né, a todo essas mudanças, né, levando que o avanço da fronteira agropecuária era o avanço do progresso, né, da inserção do Brasil. Então, a região amazônica, né, ela foi apresentada em vários aspectos pela ditadura militar, por exemplo, como, primeiro, uma região, né, de ocupação para uma proteção,
e no segundo momento uma ocupação para um desenvolvimento, né? Então nós temos projetos militares, né? Projetos como, por exemplo, o Calha Norte, que é de proteção territorial, né, militar, e ao mesmo tempo nós temos grande estímulo, sobretudo no segundo momento aí dos anos 70, para um avanço, né, da olhar para o Amazonas como uma região estratégica de fins econômicos, atraindo investimentos, né? Então, assim, a gente pegar, por exemplo, né, discursos, né, de presidentes ditadores militares no Brasil, eles vão falar que o problema da região norte, em termos de seu baixo desenvolvimento, é a presença da floresta. Então, se você quer acabar com esse baixo desenvolvimento econômico no norte, com as condições precárias de vida e por aí vai, a gente precisa tirar a floresta, que é um grande empecilho. Era justamente assim que funcionava. Lembrem-se, né, que durante a conferência de Estocolmo, a primeira conferência, né, ambiental em 1972, o Brasil entrou pro lado dos sujos, né? Aquela lógica daquela visão emergente de desenvolvimento a qualquer custo. Enquanto alguns países começavam, né, principalmente desenvolvidos, começavam a puxar a lógica de crescimento zero. Ou seja, não tem como, a gente, né? E os países subdesenvolvidos falam assim, não, peraí, quando chega a minha vez, vou parar? Não, vamos lá, né? Vamos para cima. Tá legal? Então você começa a apresentar propagandas muito fortes, né, da região amazônica como forma de atração, do centro-oeste como forma de atração. Obviamente, quando a gente fala de centro-oeste, a gente tem que pensar também em JK, toda essa integração territorial, né? Já tinha começado com Vargas, né, de você transformar aquelas ilhas econômicas num espaço integrado. Brasília ali está geograficamente, estrategicamente bem localizada, né, integrando as várias regiões brasileiras. Então você tem todo esse processo de ocupação e, consequentemente, também de uma ocupação em termos de atividades primárias, tá bom? Só um detalhe, gente, o grande estímulo, né, imigratório, que vai, só fazendo um parêntese aqui, muita população, né, se direcionando, migrando para essas regiões centro-oeste, sul da Amazônia, a gente pensa o seguinte, poxa, é a região que mais cresce em termos percentuais de ocupação territorial, ou seja, em termos percentuais, não absolutos, tá? E a gente fala o seguinte, poxa, óbvio, né, o setor de maior atração é o setor primário, não é o setor terciário. Lembre-se que a gente está falando aqui de um avanço de uma soja extremamente mecanizada, tá? De atividades cada vez mais modernas, com máquinas, né? Cada vez mais que levam, né, inclusive, ao desemprego estrutural, tá beleza? Certo? Quando a gente fala de condições naturais favoráveis, a gente está falando, né, obviamente, que são condições que algumas delas precisam de adaptação, como eu citei para vocês. O solo do centro-oeste é um solo, né, naturalmente ácido, precisa de correção. O clima ali é um clima tropical típico, né, o semi-úmido, com duas estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca. Então você tem todo esse processo de adaptação através de fortes investimentos de capitais, com forte desenvolvimento tecnológico, com aplicação de técnicas modernas. Mas, por outro lado, nós também temos, né, fatores territoriais favoráveis, como, por exemplo, extensos planaltos. Né, a presença de extensos planaltos ou regiões de planície, né, já falando mais sobre a região amazônica, que favorece um processo de mecanização. Né? Então a gente não tem um território extremamente acidentado em formas de relevo, nós temos extensos planaltos no centro-oeste que favorecem esse processo, né, de ocupação. Tá bom? Quando a gente fala sobre especulação, o que acontece? Era um território, né, era uma infraestrutura praticamente virgem, infraestrutura de monta, até a segunda metade do século XX, até o início, né, da segunda metade do século XX. Então, eram territórios, né, terrenos muito baratos, muitas políticas públicas também eram de doação de terreno, né, de financiamentos para compra, né, de maquinários, para estímulo para um processo de ocupação. Então, isso levou muitos fazendeiros a venderem suas terras em regiões mais valorizadas, né, no sul, no sudeste brasileiro, e comprarem imensidões, grandes, né, imensidões de terras, né, no centro-oeste do Brasil, né, avançando aí com seus territórios, né, então criando, né, ampliando a lógica do latifúndio, que é uma questão muito legal alguns anos atrás, eu não vou me recordar, mas eu acho que era da FUVEST, mostrando ali um mapa e falando sobre o consumo de erva mate, como aumentou o consumo de erva mate em regiões do centro-oeste e em porções do sul da Amazônia, perguntando ali qual era o motivo. Então era justamente erva mate, uma, né, típica,
né, do sul do Brasil, aspectos de alimentação, né, da cultura do sul do Brasil, e ela passou a ser consumida de uma forma mais intensa, mais volumosa, a partir do momento que esses grandes, né, empresários agrícolas passam a ocupar territórios atraídos por terras mais baratas, né? E com isso você tem uma mudança cultural, inclusive na alimentação, uma questão assim muito legal, né? Beleza? Nós já falamos sobre a Embrapa, né, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, então a gente não pode entender esse avanço sem nós levarmos em consideração a terceira revolução industrial, né, os tecnopolos, né, produzindo condições de desenvolvimento tecnológico que permitiu esse processo de ocupação, beleza? E ao mesmo tempo os interesses e investimentos externos, ou seja, a gente está falando da presença de transnacionais, de capital internacional, né? De grandes conglomerados com a venda de maquinários, de insumos. Olha como nós falamos sobre a questão, né, da Monsanto, da Bayer, né, a Cargill, né, nós temos outras tantas empresas transnacionais que produzindo insumos, maquinários ou mesmo participando diretamente de um processo, né, de produção no campo, tá bom? A partir, né, da grande integração entre os setores primário, secundário, terciário, uma complexa cadeia produtiva comandada pelo capital financeiro, bacana, que nós chamamos de complexos agroindustriais, tá legal? Ao mesmo tempo, a gente precisa entender que esse avanço da fronteira agropecuária brasileira, né, isso vai trazer muitas contradições ambientais e sociais, né, obviamente. Então você vai relacionar aulas passadas, como nós falamos sobre os principais problemas socioambientais e socioeconômicos, né, no campo brasileiro. Então, por exemplo, nós temos a ocupação de áreas no sul do Brasil, onde predominam as pradarias, os campos sulinos, né, os pampas, o avanço sobre áreas de araucária também, né, mais naquela região entre Santa Catarina e Paraná. É um dos biomas, né, mais devastados do Brasil. Beleza? Os campos sulinos ainda têm uma certa preservação porque a própria vegetação natural de formação herbácea, né, rasteira, com grande predomínio de gramíneas, também serve de alimentação para o gado, né? Para o gado. Então lembre-se que essa lógica histórica de ocupação territorial e desenvolvimento, né, do gado na região sul do Brasil é um processo histórico. Lembrem-se da charque, né? Lembrem-se, né, dessa integração territorial que já começa a partir de um estímulo à ocupação territorial, sobretudo de imigrantes europeus, como uma forma, inclusive, de ocupar o território, de chegar ali, de estabelecer e marcar fronteira naquelas disputas territoriais, inclusive com a Espanha, tá bom? Então, um processo antigo, né? O Cerrado brasileiro, que mais de 50% dele já foi destruído, a nossa savana brasileira. Lembrem-se que o Cerrado, juntamente com a Mata Atlântica, é considerado hotspot, que dentro, né, dessa visão de formações naturais, hotspot se refere a áreas muito biodiversas, né, com uma biodiversidade, né, muito significante, ao mesmo tempo com grande presença de espécies endêmicas, ou seja, que só se desenvolvem ali, beleza? São naturais dali e ao mesmo tempo estão ameaçadas de extinção. Então a Mata Atlântica e o Cerrado brasileiro, tá legal? Então, por exemplo, a gente não pode falar, né, de grande degradação no Cerrado brasileiro antes da segunda metade do século XX. Então a gente pode perceber como foi muito rápido, muito intenso, né? A gente está falando de poucas décadas atrás, mas com uma destruição numa velocidade absurda. E a Amazônia brasileira, né, nas regiões que nós chamamos de arco norte do desmatamento e arco sul do desmatamento. Daqui a pouco, né, eu vou mostrar para vocês alguns mapas que isso vai facilitar esse entendimento, tá bom? Então nós temos aqui, né, no arco sul do desmatamento, uma pressão muito grande sobre a floresta amazônica, onde mais de 20% dela já foi destruída, já foi desmatada. Lembrem-se sempre que o Brasil hoje é o país que mais destrói vegetação natural, certo? Até 2013, o principal responsável pela posição do Brasil como um dos países mais sujos era justamente as queimadas, era justamente, né, o desmatamento. A partir de 2013, pelo aumento do consumo de combustíveis fósseis ligados, né, à questão da produção de eletricidade a partir de termoelétricas, né, o grande incremento, né, de transporte individual, né, automóveis, né, entre outros fatores, faz com que a queima de combustíveis fósseis se presente como principal responsável pelas emissões de gases poluentes no Brasil, mas isso não quer dizer que temos uma diminuição do desmatamento
ou das queimadas. Pelo contrário, é um processo de ampliação da queima de combustíveis fósseis ligados principalmente a esses dois fatores que eu expliquei para vocês, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender, tirar disso tudo, né? Que nós temos um processo de degradação ambiental extremamente insustentável que desperta e chama atenção para o mundo. Nos últimos meses, né? Nos últimos anos, o Brasil vem batendo recordes e recordes e recordes próprios, ou seja, o Brasil já era recordista em desmatamento e cada vez mais ele está batendo o seu próprio recorde em termos de desmatamento. Somando a isso, a gente precisa lembrar, né, da liberação de vários agrotóxicos, né, esse conjunto que a gente chama, né, didaticamente de herbicidas, pesticidas, fungicidas, né, que a gente chama popularmente de agrotóxicos, sendo liberados, né, muitos que já foram banidos, né, de vários países, legal? E está sendo liberado no Brasil. Está sendo liberado no Brasil. Então, dentro desse aspecto, a gente precisa entender o processo de ocupação da Amazônia, o processo de avanço, né, dessa frente. Através do mapa, a gente vai entender um pouquinho melhor como que se dá essa pressão sul-norte, essa pressão, né, oriente-ocidente, né, sobre a Amazônia. Beleza? A gente precisa entender isso. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de avanço, a gente está falando de mudanças significativas, a gente está falando de processo migratório. Obviamente, essas tensões, esse processo migratório, ele não vem com a fronteira agrícola. Ele já antecede isso com as frentes pioneiras, com as frentes de ocupação, tá legal? Abrindo caminho, né, para essas tensões, mas a presença dessa fronteira agropecuária intensifica em patamares nunca vistos essas tensões sociais. Lembrem-se que o campo brasileiro ele é caracterizado também por um grande número de agentes envolvidos. Esses agentes envolvidos, né, poceiros, grileiros, grandes proprietários, médios proprietários, pequenos proprietários, grandes pecuaristas, grandes empresários agrícolas, mineradores de portes variados, né, etnias ali, né, diferenciadas, pescadores, caiçaras, nós temos uma variedade muito grande, então com objetivos diferentes, então isso intensifica muito as mortes, os conflitos, né, e a região que mais chama atenção, lembre-se que nós temos conflitos em todos os territórios brasileiros, todos os estados, mas é justamente nessa avanço da fronteira agrícola que nós temos o maior número de problemas, de conflitos, de mortes, de assassinatos, né, principalmente de líderes indígenas, de líderes, né, sociais, de agricultores familiares, de líderes de movimentos, né, no campo no Brasil, inclusive de ambientalistas, né, até mesmo pessoas ligadas, né, à presença da Igreja Católica, né, nessas áreas, né, a pastoral da terra, por exemplo, tá bom? Beleza? E dentre essa região se destaca o Bico do Papagaio. Ali ao sul, né, do Pará, pegando porções do Tocantins, né, do Mato Grosso. Então, aquela região ali é a região de maior intensidade de conflitos. A gente precisa entender isso. E quando a gente fala do aumento dos conflitos sociais, a gente já falou bastante, né? Além da questão das mortes, além do processo de desemprego, de miséria, de pauperização, o êxodo rural, né? A gente tem todo um entrave. Se a gente quiser superar a condição de subdesenvolvimento, uma reforma agrária é um dos fatores imperativos. Caso contrário, a gente só vai agravando os estigmas ligados à questão do subdesenvolvimento. Isso é muito sério, isso é seríssimo, né? Então, galera, primeiramente eu queria chamar a atenção para vocês para algumas expressões, alguns conceitos, né, que eu citei aqui ao longo da aula, né? Primeiramente, o conceito de frente de expansão, tá? Então nós temos frente de expansão, frente pioneira e fronteira agrícola ou fronteira agropecuária, tá? Então coloquei para vocês aqui porque às vezes vão parecer como sinônimos, né? Então quando a gente fala de frente de expansão de uma forma muito didática, né? É o primeiro momento de ocupação do espaço. Então você tem ali a presença de migração. Não tem como você falar de frente sem falar de migração, tá legal? Então é um momento onde você tem poceiros que começam a se relacionar com uma população já ali presente, né? Comunidades já ali presentes, comunidades já ali, né? Como comunidades indígenas, gerando um processo de integração, criando, né? Uma outra dinâmica, inclusive outros agentes, né? O que a gente chama de caipira, do caiçara, depende da região, depende do contexto, né? O caboclo, tá? Então você tem toda aquela região ali, certo?
quando a gente fala um pouquinho sobre a questão da frente pioneira, a gente está percebendo uma outra realidade, onde você já tem, né, um ambiente antagônico àquele que se estabeleceu anteriormente, com a presença já de fazendas, né? Com a presença já de fazendas, com uma atividade agrícola, né? Com plantio, né? Então você já começa a perceber que nós temos atividades econômicas, né? Já de maior porte, quando a gente fala de frente pioneira. Beleza? Isso abrindo caminho para novos investimentos de capitais, para atração de grandes empresários, obviamente contando com o apoio, né, de políticas públicas, tanto federais, estaduais ou até mesmo municipais, tá bom? Criando um ambiente, né, propício para uma atração da expansão da agropecuária. Então uma área de grande potencial começa se formando, já temos uma certa infraestrutura e você começa a gerar esse processo de atração, tá certo? Então nós temos grande incremento de capitais, grandes incrementos, né, de tecnologias, de modernidade e aqui, como a gente falou, o avanço da pecuária e da soja são os grandes exemplos, né, da pecuária extensiva e da soja, formando a chamada fronteira agropecuária. Então reparem aqui, ó, o avanço no sentido sul-norte, como a gente pode perceber, tá legal? Olha aqui, nós já temos, né, uma frente já consolidada, ou seja, já estabelecida, certo? Pressionando cada vez mais, né, a região de floresta, na floresta amazônica. Então a gente pode identificar aqui, ó, o arco sul do desmatamento, aqui nós temos a frente norte do desmatamento, obviamente eu não estou respeitando aqui a escala cartográfica, nem o posicionamento perfeito, tá legal? Essa regiãozinha aqui a gente vai falar bastante dela, né, na próxima aula, a gente vai falar bastante dela, que a gente vai falar sobre a região de Matopiba, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a região de Matopiba, como você já deve estar percebendo, também é chamada de Mapitoba, né? Mas você deve estar percebendo que são as iniciais de 4 estados, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é vista como a principal nova fronteira agrícola brasileira, né? Ligado ao agronegócio, com grande destaque para a produção de soja. Então aqui nós já temos uma imagem aérea que você consegue perceber aqui, uma imagem que eu tirei, né, do site da BBC, uma imagem aérea mostrando, né, a fronteira. Aqui nós temos o avanço para a região amazônica e nós temos o processo de destruição, degradação do bioma amazônico, né, como a gente pode perceber. Então a gente está falando justamente daqui. Imagine que essa setinha está aqui, ó. São as setinhas aqui que estão gerando um processo de degradação, tá? Hoje já no sul da floresta amazônica. Então quando você pensa em destruição, desmatamento, você não pensa lá na motosserra, né? Imagina, né? Não é nada produtivo, né? Uma destruição nada produtiva. Beleza? Mas a gente está falando de correntão, né? Trator de um lado, trator do outro, corrente avançando, né, nesse processo de desmatamento, de destruição, para a presença de pastagens, para depois o avanço, né, da soja, tá legal? E a gente pode perceber aqui, ó, a presença dessa mancha de ocupação já consolidada da frente, né, agropecuária brasileira, da fronteira agropecuária brasileira, aqui o famoso arco sul do desmatamento na Amazônia, arco, né, devido ao formato, sul devido ao posicionamento ao sul da Amazônia e desmatamento, obviamente, pelo processo de degradação, tá bom? E a gente pode perceber nesse mapa que fala sobre a modernização do campo brasileiro, como existem Brasis. Reparem que o processo, né, de alta tecnologia aplicada, de alta capitalização aplicada, ela está concentrada em porções do centro-sul. Beleza? Só que nós temos, né, ao longo do tempo, um grande avanço nesse sentido, sul-norte, levando um processo, né, de tecnologia também. Então reparem aqui quando a gente está falando, por exemplo, do Mato Grosso, que é a área onde nós temos maior produção, né, de soja no Brasil, grande produção também de pecuária, né? Toda essa região aqui que pega o Pará, né? Pega Tocantins, pega porções do Maranhão, pega porções da Bahia, né? Certo? Que caracterizam, né, como áreas da presença, né, do arco sul do desmatamento, da presença da frente de colonização já consolidada, já estabelecida, que deu margem para o avanço da fronteira agrícola, com uma tendência também a avançar com a tecnologia, avançar com os capitais, avançar com a oligopolização, avançar com a concentração fundiária e com isso aumentando a capacidade e velocidade de destruição, os conflitos e as mortes, né, a destruição das comunidades tradicionais, tá bom? Somando a isso os interesses do extrativismo, né, mineral, destruindo, desorganizando uma produção, né, tradicional e essa sequência aqui, né, de mapas no Brasil mostra justamente
mostra justamente o avanço, né, ao longo das décadas. Lembre-se que a gente está falando no momento aqui dos anos 70, momento da chegada da Revolução Verde, tá? Lembre-se que aqui, ó, a região de Matopiba, né, ela ainda não era ocupada, né, com esses objetivos empresariais, agrícolas, empresariais do agronegócio. Repare quando a gente já está falando dos anos 80, nós já temos um processo de ocupação da região de Matopiba. Isso vai ser, né, o tema da nossa próxima aula. Beleza? E olha aí, né, dados mais recentes, como está o processo de ocupação, tanto da frente norte, né, a gente pode perceber aqui, ó, a frente norte de ocupação da Amazônia e o arco sul do desmatamento. Então, quando a gente fala de região amazônica, algumas questões exigem esse entendimento de orientação simples, né? Então, lembre-se sempre da questão da Rosa dos Ventos, né? Então, vamos colocar aqui, ó, a Rosa dos Ventos, na região norte. Então, repare o seguinte, é justamente a porção sul, meridional, austral da Amazônia, que já está sendo devastada, destruída. É justamente, né, a porção leste, oriental, né, que está sendo, né, destruída. Então você tem um avanço no sentido, preste atenção, no sentido leste para o oeste, no sentido oriental para o sentido ocidental, pressionando a Amazônia, né, pressionando a Amazônia Central, bacana. E, consequentemente, nós temos uma pressão muito forte, né, na Amazônia da fronteira agrícola, né, avançando sobre o sul, sobre a porção meridional, sobre a porção austral da Amazônia, avançando, né, nesse sentido. Então, algumas questões falam desse processo de ocupação, áreas de maior desgaste, maior, né, destruição, e outras, né, que sofrem que vão sofrer um possível, tudo indica, né, segundo as projeções, que vão sofrer um rápido processo de degradação, né, pelo sentido, pela evolução, pelas políticas públicas favoráveis, pela liberação, flexibilização ambiental, pelos interesses econômicos, né, tudo isso criando grandes polêmicas que inclusive nós já estudamos, tá bom? Então espero que fique fechado aí, né, nossa segunda parte de avanço da fronteira agropecuária brasileira, tá bom? Aqui, beijo para vocês, grande abraço, qualquer coisa é só falar.